Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um tutorial aqui no canal. Vamos dar início aqui à nossa aula. Eu vou trabalhar com a agulha 1.5, 1.75. Então a gente vai precisar também de botões. Então vamos dar aqui início à nossa aula. Vamos fazer 49 correntinhas. E a gente está fazendo apenas um dos lados da nossa peça. E depois aqui das 49 correntinhas, você vai fazer mais duas correntinhas. Vai virar e vir na 49, na correntinha 49 e fazer um ponto alto. E fazer ponto alto em todos esses passos das correntinhas que a gente subiu. Então, eu vou terminar aqui e já venho. Então, a gente já fiz aqui todas as meus pontos altos, né? E pra gente continuar, precisamos subir aqui 3 correntinhas, virar o trabalho. Então, eu pulo 3 correntinhas e venho aqui na quarta e faço um ponto alto. Faz mais outro ponto alto dentro do mesmo espaço. E mais outro. No total são 3. Uma correntinha de separação. Vamos fazer a mesma coisa, pular 3 pontos de base e vir no quarto ponto e fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos pular aqui novamente e vai ser assim até o final, gente. Sem segredo. E então, depois de terminar aqui, como meu número não foi tão exato assim, então às vezes acontece dar esse errinho. Aí você tem que fazer mais um pontinho para... No caso, sobrou 3 pontos apenas, eu pulei 2 e fiz um ponto alto no último. Eu fiz assim porque eu já tinha feito o outro lado com a mesma quantidade de correntinhas iniciais, então para uma peça não ficar diferente da outra, eu repeti a mesma coisa. Então depois vamos subir aqui as 3 correntinhas. E então nesse espaço aqui que a gente deu na carreira anterior, vamos fazer 2 pontos. Fizemos primeiro as 3 correntinhas, depois os 2 pontos no espaço. Vai fazer uma correntinha de separação e o intervalo entre os 3 pontos e mais 3 pontos, a gente fez aquela correntinha de separação e nela a gente vai fazer os 3 pontos altos. Vamos pular 3 e no ponto da separação novamente vamos fazer os 3 pontos altos. Então, gente, é só seguir aqui em todo o comprimento que falta a mesma coisa. Então, aqui vamos fazer como no início, nesse último espaço que falta. Vamos fazer 2 correntinhas não, né, gente? 2 pontos altos. E aqui, na terceira correntinha, nesses pontos que a gente subiu, você vai colocar na terceira correntinha um ponto alto dentro dela. E então, gente, eu acredito que fique melhor 4 correntinhas para poder subir agora, que já dá um espaço a quarta correntinha. Então, a gente vira o trabalho e vem aqui entre um espaço, entre os 3 pontos e outro, a gente vai fazer 3 pontos altos. E é o seguinte, né? Se a gente terminou com 3 pontos altos no final, a gente vai deixar esse bloquinho de espaço na próxima fileira. Vai subir, no caso, 4 correntinhas para poder deixar o espaço para na volta preencher ele com 3 pontos altos. Então é só fazer a mesma coisa, né, gente? Chegando aqui no final,
Vamos fazer uma correntinha, um ponto alto lá no fim, aqui no final, e continuar subindo, fazendo bloquinhos. Eu já terminei aqui o comprimento do meu. Eu fiz 7 fileirinhas de bloquinhos. E agora a gente vai fazer 3 correntinhas. Vai virar o trabalho. E vamos fazer ponto sobre ponto. A gente vai agora fazer só ponto alto em cima dos pontos de base. Então, eu fiz no espaço. Depois eu fiz aonde tá os 3 bloquinhos. Então, você vai seguir assim até chegar lá no final. Então, a gente já cheguei aqui no final. Então, a gente vai pôr aqui dentro do espaço e em cima da correntinha. E pronto. Agora a gente vai fazer uma correntinha, vai virar e vai fazer aqui pontos baixos em cada ponto de base. Até lá o final. Então aqui faltou só mais um pontinho, fica bem pegado no outro, para vocês não esquecerem. Agora eu já finalizei, vamos dar início aqui agora a lateral. Fazer aqui essa lateral com vocês. Vou subir 3 correntinhas, vou vir aqui no ponto baixo, no meio dele, e fazer um ponto alto. E agora no ponto alto deitado, um ponto alto. E entre um ponto alto e outro, um ponto alto. E vai seguindo assim, no ponto alto deitado, um ponto alto, entre um ponto alto deitado e outro, um ponto alto no meio deles dois, e vai seguindo assim até o final. E agora faltou só esse ponto alto deitado. E eu vou fazer junto com vocês. Um ponto e aqui na terceira correntinha, que fica bem pegado lá no outro. Aí a gente faz o último ponto alto. E nessa hora, gente, aqui, ó, a posição, no caso é essa aqui. Né? Eu tô fazendo o lado esquerdo junto com vocês, viu? Eu já fiz o meu lado direito da peça. Em vez de cortar o fio, como eu fiz aí, você já desce fazendo ponto alto, viu, gente? Que eu acabei me atrapalhando, mas você já desce fazendo o acabamento dessa parte. E depois que você corta o fio. Então, ó, esse é o lado esquerdo, né? Que vai ficar aqui os botões. Agora, vamos fazer aqui o bojo da peça. E eu vou deixar na tela aí com vocês algumas informações. Eu vou estar fazendo agora o tamanho M, então vou subir 14 correntinhas, não, 16 correntinhas. Depois de 16 correntinhas, a gente vai fazer mais 2 correntinhas para poder virar a peça. E tá aí os outros tamanhos na tela para vocês. Então, depois de acrescentar minhas 2 correntinhas, eu vou vir aqui antes das 2, na 16, e fazer um ponto alto. E vou fazer ponto alto nos seguintes espaços da correntinha, até chegar aqui embaixo. Então, gente, depois que eu cheguei aqui embaixo, eu fiz o último ponto aqui dentro do último espaço. A gente vai acrescentar mais 2 pontos altos dentro dele. Então, ficamos com 3 no mesmo ponto.
Fiz um ponto de separação e vou repetir a mesma coisa, 3 pontos altos. Aqui, ó, ficamos com 6 dentro do mesmo espaço. E no próximo espaço lá do outro lado, que é em outro ponto de base, sem ser no mesmo, né? Vamos fazer os pontos altos. Descer fazendo pontos altos. Até chegar aqui embaixo. E eu gosto de fazer sempre o último pontinho com vocês, porque é aquelas 3 correntinhas do início e às vezes ela fica bem escondida. Se esquecer dela, a peça fica torta. Então, para continuar fazendo, nós temos que subir 3 correntinhas, fazer 3, continuar fazendo ponto alto em cada ponto de base, até chegar lá no topo. Eu vou voltar para mostrar vocês. Então, chegando aqui naquele ponto que a gente fez de separação, você vai colocar dentro dele 2 pontos altos. Vai fazer uma correntinha de separação e vai repetir mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Isso vale para todos os tamanhos. O que muda é as correntinhas iniciais, viu, gente? Aí, fica aqui o espaçozinho no meio. Que nesse meio aqui a gente vai repetir a mesma coisa em todas as outras carreiras que ainda faltam. Você vai colocar 2 pontos altos, 1 ponto de separação, 2 pontos altos e depois seguir com pontos altos nos demais espaços de base, até chegar aqui embaixo de novo. Então, você vai subir 3 correntinhas, vai virar o trabalho e vai subir aqui com pontos altos novamente, chegando aqui no meio da peça. Então, o número de voltas que você precisa dar para o tamanho M são 10. Eu costumo fazer 9, gente, com essa linha seda, porque meu ponto fica muito grande com ela. Então, se você estiver trabalhando com linha de algodão, você pode fazer as 10 que vai ficar melhor. Se seu ponto for um pouco pequeno, né? Isso vai de ponto para ponto. Então, fiz uma correntinha e vim aqui no espaço do ponto alto deitado, fiz um ponto baixo, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Como vocês podem ver. A gente vai seguindo com esse acabamento até chegar aqui no fim dele. Gente, me desculpe pelo áudio ficar um pouco atrasado, né? Parece que ficou meio atrasado o áudio. Depois você corta o fio e agora a gente vai dar início aqui a outra parte. Vai introduzir aqui no primeiro ponto, fazer um ponto baixíssimo. Vim aqui com o nosso outro pedaço. Então, a gente vai vir aqui no outro pedaço que a gente fez. Vai pular essa parte aqui que a gente fez os pontos altos, que é onde vai pôr os botões. A gente não vai fazer ponto em cima dele. Vai vir aqui no próximo depois dele. E vai fazer aqui a costura. Vai passar por dentro do espaço e depois do outro espaço. Aí você vai juntar bem assim, ó, e não pode pular nenhum ponto, viu, gente? Tem que fazer ponto por ponto, seguindo certinho. Então, você vai entrar primeiro no espaço de base do nosso bojo. E depois no outro espaço do pedaço do comprimento, né? Então, a gente vai passar assim por todos e fazer o ponto baixíssimo de novo. Vai passar, vai vir puxar por eles e fazer o ponto baixíssimo. E aí a gente vai costurando assim. Passa por um, depois passa pelo outro. E vem, pega aqui, passa por eles e faz o ponto baixíssimo. E é bem simples assim. A gente segue até o final lá do nosso bojo. Até que ele esteja totalmente grudado. E então, gente, chegando aqui no final, eu já fiz aqui. Vai ficando desse jeito, ó. Eu finalizo com mais um ponto
E agora eu vou fazer pontos baixíssimos, aproveitar aqui. Já tento também esconder o fio. E eu fazendo aqui ponto baixíssimo pra gente chegar até lá o finalzinho para fazer outra parte da nossa peça. Vai seguindo com pontos baixíssimos. E então, depois aqui do último ponto que fizermos, vamos subir 3 correntes. Vem aqui no espacinho aqui, ó, entre um e outro, para fazer um ponto alto. Agora, no meio do ponto alto, mais um ponto. Entre um ponto alto e outro, mais outro ponto. E vai seguindo assim. Se você quiser fazer essa parte também, os pontos baixos primeiro e depois tá fazendo os pontos altos, é você quem decide, né? Eu preferi seguir assim já, direto fazendo os pontos altos. Então, vou fazer até o final. Depois de fazer aqui, até o final, esse é o lado de fora, né? A parte de trás, que a gente está iniciando. E eu vou fazer aqui algumas fileirinhas assim, com pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Eu fiz aqui, gente, então eu fiz aqui umas 6 fileirinhas. Agora eu vou fazer uma variação aqui, alguns quadrados, subi 4 pontos, 4 correntinhas, quer dizer, pulei um ponto de base e fiz um ponto alto. Um ponto de separação, pula um ponto de base, vem no próximo, faz um ponto alto. E vai seguindo assim até o finalzinho. E chegando aqui no fim, o meu número não deu muito certo, então vai ficar 2 pontos junto do outro, né? Eu teria que ter mais um ponto aqui de base para poder pular, mas como eu não tenho, daí eu deixo um pontinho colado no outro e não tem problema, tá, gente? Vamos subir três correntinhas novamente e agora a gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base aqui. Dentro do espaço do quadrado, em cima do ponto anterior, entre um ponto alto e outro, e vai seguindo assim nos pontos de base, fazendo ponto alto. Depois eu vou repetir essa carreirinha de quadrados e mais. Então aqui eu já finalizei, né? Então vamos aqui agora seguir para outra parte, que é a nossa alça. Eu usei essas duas bolinhas aqui de plástico. Essa é meio aqui multicolorida, sabe? Reflete algumas cores, não dá pra ver no vídeo, mas enfim. Essa aqui é uma pérola artificial. Vamos queimar a pontinha aqui do nosso fio para facilitar na hora de introduzir a bolinha. Então, eu coloquei uma... Se você tiver uma bolinha maior, é melhor, né? As minhas maiores já acabaram, então eu usei essas mesmo. Vou fazer aqui 2 nós. Primeiro um, depois o outro. Então, agora eu vou juntar aqui, descer as bolinhas e vou tentar fazer um nozinho aqui, ó. A gente cruza a linha e faz um ponto, como se fosse um laço, né? Então, nesse espaço, a gente vai subir as correntinhas. Vai subindo, porque até o comprimento que você deseja para nossa alça. Eu já faço a alça já, tipo a alça e que dê para cruzar depois atrás. Já faço um comprimento só.
E daí, então, depois de subir todas as correntinhas, eu subo mais ou menos um metro não, né? 140 centímetros, ou se não, 120, depende. Aí você pode estar decidindo aí. Aí chega aqui no centro da nossa peça, você vem no pontinho que é do lado do meio da peça e faz um ponto baixo, depois mais um ponto baixo dentro aqui do centro da peça. Então, vamos virar aqui, lembrando que o nosso detalhe da alça tem que estar virado para fora, mas ainda não estamos nessa parte. Então, vamos subir aqui com pontos baixíssimos, na verdade, pontos baixos. Tá fazendo ponto baixo em cada alcinha dessa, cada correntinha dessa. E apenas no comprimento que você quer a sua alça decorada, né? Então, eu fiz aqui uns 35 a 40 centímetros de alça com pontos baixos, deixei as demais para terminar depois. Lembrando que a gente tem que fazer virado para esse lado de fora da peça. Então, você distorce aí a alça, vê certinho qual é o lado que está para fora. E vamos dar início aqui à nossa alça. Início não, né? Fazer a parte do acabamento. Então, depois de eu ter ajeitado aqui, eu vou subir aqui 5 correntinhas. Vou pular 3 e na quarta eu vou fazer um ponto baixíssimo. Você pode estar fazendo ponto baixo também, tá, gente? Então, vou fazer agora mais 5 correntinhas. Vou pular 3, na quarta correntinha eu vou fazer... Na quarta correntinha não, né? No ponto de base. Nossa, como eu tô me atrapalhando, Jesus. Então, no quarto ponto de base, a gente faz o ponto baixíssimo, fechando aí as 5 correntinhas que subimos. E vai fazendo isso até aqui o finalzinho. Até chegar aqui. Então, finalizar aqui com vocês, o meu deu meio que certinho, eu vim aqui no início, onde a gente iniciou, e fechei naquela correntinha, na segunda, que a gente virou aqui. Aí, agora é só repetir. Vou subir as 5 correntinhas, virar ao lado. E vou colocar aqui no meio. No meio das nossas outras 5 que fizemos antes. E é só repetir e fazer o ponto baixíssimo para fechar. 5 correntinhas. Vem aqui no meio, mais ou menos, você pode estar colocando dentro, né? No caso, como fizemos 5, você pode estar vindo aqui na que fica no meio, na terceira, né? Mas eu prefiro já seguir e fechar aqui, né? No olhômetro mesmo, colocando no meio e fazendo ponto baixíssimo. Depois que chegamos aqui até o final, vamos repetir novamente as 5 correntinhas. Vai estar virando aqui o trabalho. E fazer no meio novamente um ponto baixíssimo para fechar. 5 correntinhas. E vem no meio novamente para fechar. E a gente vai seguir assim, normalmente, até lá o final. Viemos aqui novamente para o início, sobramos 2. Você só vai fechar até a penúltima. Vamos começar meio que a diminuir, né? Subimos 5 correntinhas. Claro que também você pode estar seguindo com pontos baixíssimos até aqui, na terceira, das 5. E fazer as 5 e fechar lá no fim. Mas eu não fiz assim, gente. Eu preferi fazer normal assim, sem a diminuição necessariamente seguindo a regra, né? Aí eu subi as 5 correntinhas e continuo assim. Até chegar lá no finalzinho. Subindo as 5 correntinhas. E fecho aqui no meio. Aí vai ficando assim.
Agora aqui no finalzinho a gente faz como lá no início, né? Deixa um ponto sem fazer, um marquinho desse sem fazer e fecha na penúltima dele. Como eu disse, novamente, você pode estar seguindo em pontos baixíssimos, nos pontos baixíssimos aqui e iniciar daqui, no caso, as 5 correntinhas e fechar no próximo. Que para quem já é experiente, né, sabe que é a forma certa de fazer a diminuição assim desse ponto rede, né, desses arquinhos. Então é só seguir assim, gente, até o finalzinho. Aqui novamente. Então a gente vai fechar igual, vai fechar na penúltima, vai voltar subindo. E se por acaso você quiser fazer mais, é importante que você termine nessa parte aqui do fim do nosso cordão, né? Pra gente dar continuidade no acabamento aqui do fio, do nosso cordão, do resto do comprimento que falta. Então nesse espaço aqui eu vou fazer um ponto baixo pra gente ir descendo, né? Vou fazer mais um aqui nesse outro arquinho, mais outro. E agora a gente já vem pulando aqui pro próximo. Aí vem pro próximo, aí faz 2. E depois faz 3. Aí depois nesse último faz mais 2. Você faz de acordo com a necessidade, viu, gente? Eu achei que assim ficou bom. Ficou bem fechadinho. Aí a gente vem aqui, nesse que a gente faz um ponto baixíssimo. E no próximo eu vou seguindo aqui com pontos baixíssimos. Você pode estar fazendo ponto baixo, né? Mas eu prefiro cordão assim. Então vou fazer até acabar aqui. E então, gente, já aqui no final, a gente só finaliza, né? Faz aqui o último pontinho. Se por um acaso folgar assim como no meu aconteceu, às vezes acontece, você pode vir aqui, cruzar ele por trás e fazer mais um pontinho para ficar mais firme. Corta o fio, puxa. Agora você esconde aqui. E então você tira o excesso do fio, queima aqui de leve. Queima também aqui nessa parte. Você vai fazer isso em todos os fios da peça, se for com essa linha seda, né? Esconder, cortar o excesso e queimar. Agora vamos aplicar os botões, né? Depois daqui. Como eu já fiz o outro lado, precisa estar já com os dois lados feitos, viu? Então vamos aqui agora parear as duas partes. E deixar o lado da frente do bojo certinho, viu? O lado da frente do bojo com o outro lado da frente. E você vai decidir qual fica melhor aqui com o botão, né? Pra gente passar. Então, você vai vir com a agulha de tapeçaria. Aqui, ó. Já com um pedacinho bem legal de fio. Vai vir aqui com os botões. Eu escolhi a cor branca, você pode ficar à vontade pra tá escolhendo aí a cor que você desejar. Então, ó, o nosso botão, pelo menos o meu aqui, tem um lado meio fundinho mais pra dentro, né? Eu gosto de usar esse lado, que eu acredito que seja o certo. Então, a gente posiciona o nosso botão, vem aqui por trás. Eu deixei o nó meio grosso aqui, quando eu amarrei, ficou um pouquinho difícil de sair.
Então, a gente vai aqui no próximo espacinho e vai fazer um X, um xizinho, né? Que fica mais bonito assim, na minha opinião. Então, a gente vai e cruza, né? Vai cruzando ele nos espaços do nosso botão. Aí, pronto, né? Se você achar que assim não tá tão firme, não tá tão bom, você pode repetir novamente e vir aqui novamente fazer mais uma volta. Aí vem, cruza. Mais um. Então, agora você vai cortar. Vai dar um nó aqui atrás. Pra ficar bem firme. Dá mais outro. E daí você vai esconder esse fio entre aqui os espaços da peça, da própria peça. Esconde outro também. A gente vai cortar o excesso e depois queimar. Aí a gente vai posicionar aqui, ó, onde os outros ficam, dando um espaço, tentar igualar os espaços da melhor forma possível. Eu achei que a peça iria ficar melhor com 4 botões, eu já apliquei aqui. Agora eu vou com vocês introduzir aqui o botão, transpassar ele, né, pro outro lado. Geralmente quando eu faço peça de botão eu faço com que os botões sejam funcionais. Eu deixei 2 pontinhos para cima sobrando, para poder o botão não ficar grudado no outro, viu, gente? Você dá um espacinho e tenta colocar na mesma direção do outro pedaço da peça. É só passar e tá prontinho. Então ficou assim, gente. Eu já queimei os fios aqui da peça, aqui é a parte de trás, e o diferencial dessa peça, por grudar o bojo depois, é que fica essa costurinha aqui pra dentro. E eu acredito que dê uma sustentação melhor ao seio. Eu vou colocar o forro nele, não vou colocar o bojo, e daí essa parte fica pra dentro, ó, essa costurinha. Fica maravilhoso. E então, obrigado, gente, por assistir, você que assistiu até aqui. Eu vou estar gravando também uma videoaula colocando o bojo. Não sei se dessa peça, mas eu vou estar gravando sim. Obrigada por assistir, deixe seu like e compartilhe se puder. E também você pode estar se inscrevendo se não for inscrito. E eu amei essa parte. Vou mostrar a frente para vocês. Ficou desse jeito. Ficou muito bonito. É muito bonita essa peça. Os botões dão um charme a mais. Então é isso. Beijos.